Olá, alunos. Eu sou a professora Rosivana Amaral. O nosso componente curricular é Ciências, ou CFB também, como muitos conhecem. O nosso assunto de hoje é o sistema genital masculino e feminino. Nós vamos estar conhecendo a fisiologia deste sistema, que é a função e os órgãos que compõem o sistema genital masculino e feminino. O sistema genital masculino e feminino, ele é o único sistema que se apresenta de maneira diferente na espécie humana, né? Nas espécies de seres vivos. Então, diferentemente dos outros sistemas que são iguais, no sistema reprodutor genital masculino e feminino, né, o homem apresenta alguns órgãos e funções e a mulher apresenta outros órgãos e funções, né? E esses sistemas, ele tem a principal função dele, masculino, é produzir os espermatozoides, que é essa célula que vocês estão observando aqui no início do nosso slide, tá? Esses em forma de flagelozinhos, e o óvulo, que é a função do sistema genital feminino. Então, estas duas células, elas permitem o processo de reprodução, né, nas espécies, principalmente nas espécies, na espécie humana, que é a qual nós vamos estar tratando e conhecendo hoje. Então, o sistema genital masculino e feminino, ele permite a reprodução, né? Então, a reprodução, ela é o processo em que as espécies, elas produzem os seus descendentes. E essa reprodução, nós conhecemos ela de duas formas, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. No caso da reprodução humana, né, para que haja o surgimento de um novo ser vivo em seres que se reproduzem sexuadamente, é necessária a união de duas células germinativas ou sexuais, que nós acabamos de observar no slide anterior, né? Quem são essas células? Os espermatozoides, que são as células sexuais masculinas, e o óvulo, que é a célula sexual feminina. Em 1667, Leeuwenhoek observou pela primeira vez os espermatozoides com auxílio de um microscópio rudimentar e concluiu que essas células estavam diretamente ligadas à reprodução. Com o avanço da ciência, isso foi confirmado no século XIX, né? Então, a partir das observações de Leeuwenhoek, nós começamos a ter, né, um vasto conhecimento da reprodução humana. E tudo que nós sabemos hoje, nós devemos, né, a este cientista que foi o qual iniciou, né, o estudo da reprodução, no conhecimento da reprodução humana. Sistema genital ou reprodutor, né, aqui nós temos, né, uma imagem mostrando esse sistema e os seus órgãos, e nós vamos conhecer um pouco das funções dele. Para isso nós vamos voltar aqui. O sistema genital masculino, ele é composto por escroto e pênis, que são chamados de órgãos externos, e pelos testículos, epidídimos, ductos deferentes, glândula bulboretral, próstata, vesículas seminais e uretra. Então, esses órgãos, eles são chamados, né, de órgãos internos, que ficam dentro do organismo masculino. E o escroto e o pênis nós chamamos de órgãos externos, porque fica fora do organismo masculino. Aqui nós temos uma imagem, né, mostrando esses órgãos internos e os órgãos externos, tá? E nós vamos ver a função dos testículos, que são glândulas sexuais masculinas que produzem os espermatozoides, e o hormônio sexual masculino, a testosterona. Então, a partir do momento que os meninos começam a produzir estes hormônios, eles vão estar aptos ao processo de reprodução, né? O seu organismo vai sofrer mudanças, transformações, que vai indicar que o seu corpo, né, está preparado para reproduzir. Então, esse processo ele começa na puberdade, por volta de 12, 13, né, geralmente até 10, 11, 12, 13 anos de idade,
né? E a partir desse momento, né, o corpo, o organismo dos meninos, eles sofrem alterações físicas e psicológicas devido à atuação do hormônio chamado de testosterona. E a partir da atuação desse hormônio no organismo dos meninos, eles vão começar a produzir a célula sexual, a célula o gameta, que nós chamamos de espermatozoides, que nós vimos lá no início, né, no primeiro slide da nossa aula. A bolsa escrotal é uma seculação pendente da junção entre o períneo e a glândula e a região abdominal inferior. Sua função é conter os testículos fora da cavidade corporal, cuja temperatura é ideal e ótima para a manutenção dos espermatozoides. Epidídimos. Os epidídimos são estruturas com formato de vírgulas ou C situadas sobre os testículos. São formados pela união de pequenos túbulos testiculares e no seu interior acabam de amadurecer os espermatozoides. Os espermatozoides permanecem por pelo menos 3 dias para receber as cauda e os nutrientes dentro dos canais enrolados do epidídimo, né? Então, nós vimos que os testículos ficam, né, assim como os epidídimos, alojados dentro da bolsa escrotal, né, com uma temperatura ideal, ótima para o desenvolvimento dos espermatozoides, onde nos testículos eles são produzidos, assim como os hormônios, e vão, né, ser armazenados para terminar o seu processo de amadurecimento nesta estrutura chamada de epidídimo. Aqui nós vamos ver uma imagem, né, o testículo, o epidídimo e testículo em circulação transversal, evidenciando os túbulos seminíferos, né? Então, aqui nós temos a imagem do testículo humano adulto com o epidídimo na letra A, que vocês podem estar, né, observando, a cabeça do epidídimo, letra B, o corpo do epidídimo, e na letra C a cauda do epidídimo, e na letra D o vaso deferente, que a gente já vai conhecer a função, né, desses vasos, né, ou ductos deferentes que saem, né, que partem do epidídimo. Então, os espermatozoides são produzidos nos testículos e armazenados nessa estrutura chamada de epidídimo. Canais deferentes. Os canais deferentes saem de cada epidídimo, quando a gente acabou de ver na imagem, tá? E sobem, comunicam com as vesículas seminais, entram na próstata e no seu interior desembocam na uretra. Então, é um canal que permite, né, a condução do espermatozoide, né, até a uretra no momento, né, da ejaculação, no momento em que os espermatozoides eles saem do organismo interno e passam para o organismo, né, para o meio externo. Aqui nós temos a imagem que vocês estão observando, né, do ducto deferente, tá? Aonde está esse pontinho vermelho, com o nome de vasectomia. A vasectomia, ela é um processo cirúrgico, né, onde esses ductos ou canais deferentes eles podem ser cortados e amarrados, né? Então, é um processo, né, onde o homem ele pode optar, e isso permite a infertilidade dele, né? Então, é um processo de cirurgia, um método, né, que nós chamamos de métodos contraceptivos, métodos em que, né, não permite o processo de reprodução. Então, os espermatozoides não vão ser conduzidos por esses canais no momento da ejaculação. Vesículas seminais. As vesículas seminais são pequenos sacos que contêm os espermatozoides maduros e estão situados debaixo da bexiga. Fabricam líquido viscoso que protege os espermatozoides, alimentando-os e facilita o seu deslocamento. Próstata. A próstata é uma estrutura única situada perto das vesículas seminais e por debaixo da bexiga. No interior da próstata, os canais deferentes desembocam na uretra. A próstata produz também um líquido que protege, alimenta e facilita a mobilidade dos espermatozoides. Também nós temos as glândulas de Kolbe, que são 2 pequenas glândulas situadas por baixo da próstata, que segregam um pouco de líquido que limpa a uretra, neutralizando os resíduos da urina.
A uretra é o canal por onde passa o sêmen e a urina. O seu funcionamento é regulado por um pequeno músculo que impede a saída dos dois líquidos ao mesmo tempo, né? Então, os líquidos que são produzidos pelas vesículas seminais, pela próstata, pelas glândulas que a gente acabou de ver, esses líquidos, eles se unem aos espermatozoides, né? E aí eles vão ter a função de nutrir os espermatozoides, de neutralizar a acidez por onde ele passa, porque ele realiza um percurso, né, até chegar ao meio externo, né, ou chegar dentro do organismo feminino para o processo de fecundação, né? Então, ele percorre um caminho pelos canais deferentes. Durante esse percurso, ele vai, né, se unindo a ele os líquidos da próstata, das glândulas, né, bulbouretrais, das vesículas seminais, e isso constitui o que nós chamamos de sêmen. Então, o sêmen, ele é um líquido produzido por essas glândulas que se juntam aos espermatozoides. A uretra é o canal por onde esse sêmen ele é expelido para o meio externo, para fora do organismo masculino. Aqui nós temos uma visão geral, né, do sistema, novamente, do sistema reprodutor ou genital masculino, canal deferente, a vesícula seminal, a uretra, o pênis, que é o órgão de cópula, o testículo, né, a uretra, a próstata, a glândula de Cooper, tá? E as estruturas que compõem o pênis, o corpo esponjoso, o carvenoso, o epidídimo, o prepúcio e o escroto, que é, né, a bolsa escrotal que aloja os testículos e os epidídimos, de onde partem também os canais deferentes. Que também uma visão geral, né, uma visão também do sistema, uma visão longitudinal. E agora nós vamos conhecer o sistema genital feminino. Então, o sistema genital feminino, ele é composto pelos órgãos internos, vagina, ovários, tubas uterinas e útero. E também ele é composto pelos órgãos externos, que é a vulva, né, que compõe, né, também, né, os órgãos externos femininos. Função da vagina é um canal de 8 a 10 centímetros de comprimento, né, de paredes elásticas, que liga o colo do útero aos órgãos externos, né? A vagina, ela é também o órgão de cópula, né, feminino, né? Ela contém lábios grandes e pequenos de cada lado de sua abertura, porém internamente duas glândulas denominadas de glândula de Bertolli, que secretam um muco lubrificante. Então, ela é o órgão de cópula que tem a função de abrigar o pênis durante as relações sexuais. Os ovários são as gônadas femininas, né, ou glândulas femininas, que produzem o estrógeno e progesterona, os hormônios sexuais femininos, e esses hormônios, eles estão ligados, né, à produção e amadurecimento dos óvulos, que é o gameta feminino, e também, né, esses hormônios, eles vão ocasionar mudanças no organismo das meninas, né, transformações como o desenvolvimento dos selos, de pelos, né, então mudanças físicas e psicológicas no organismo das meninas. Então, a partir da produção desses hormônios, o organismo feminino, assim como nós vimos a testosterona no organismo masculino, né, vai estar apto ao processo de reprodução. E isso também ocorre, né, no processo de puberdade ou adolescência, como nós conhecemos, que a gente vai, lá no final, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essas características. A anatomia do sistema genital feminino, né, as tubas uterinas, né, os ovários, que nós vimos que são duas glândulas, um do lado direito e do lado esquerdo, assim como as tubas uterinas. Tá? Os ovários produzem os hormônios masculino e feminino. Tá? Os hormônios estrógeno e progesterona, né, que são os hormônios femininos responsáveis pela produção, pela liberação e produção dos óvulos, tá? Que é o gameta feminino. O útero, que a gente já vai ver daqui a pouco a função, assim como a função das tubas uterinas, e a vagina, que nós já acabamos de ver, né, as suas características e as suas funções. Tubas uterinas são dois ductos
que unem o ovário ao útero. Seu epitélio de revestimento é formado de células ciliadas. Os batimentos dos cílios microscópicos, os movimentos peristáticos das tubas uterinas impelem o gameta feminino até o útero. Então, nas tubas uterinas ocorre o processo que nós chamamos de fecundação, que nós vimos lá no início, né? A união do espermatozoide com o óvulo ocorre nas tubas uterinas. E após a união dessas células, né, que essa célula, essa única célula chamada de zigoto ou célula ovo, vai ser conduzido até o útero, né, que a gente já vai ver daqui a pouco a função do útero. Então, as tubas uterinas, ela tem a função de fecundação, é onde vai ocorrer o processo de fecundação, tá? Então, no momento que o óvulo ele é liberado dos ovários, nós chamamos isso de ovulação, né? A liberação do óvulo pelos ovários. Esse óvulo ele vai ser conduzido até as tubas uterinas. E aí, na tuba uterina, se esse óvulo encontrar o espermatozoide, pode ocorrer a fecundação e o surgimento de um novo ser vivo. O útero é um órgão oco situado na cavidade pélvica anterior à bexiga e posterior ao reto, de parede muscular espessa, que nós chamamos de miométrio, e com formato de pera. É revestido internamente por um tecido vascularizado rico em glândulas, que nós chamamos de endométrio, né? O endométrio, ele tem a função de preparar o útero para receber o bebê. Então, o útero ele é o órgão que abriga o feto, que abriga o embrião. É onde esse novo ser que ocorreu a união do óvulo com o espermatozoide na tuba uterina, é para onde essa célula ovo ou zigoto ela vai ser conduzida. E é onde esse novo ser vivo ele vai se desenvolver, que é no útero, né, na parede do útero, que nós chamamos de endométrio. Quando não ocorre a fecundação na tuba uterina, né, não ocorre a formação de novo ser vivo, esse endométrio ele se desfaz, rompendo os vasos sanguíneos. E aí ocorre um processo que nós chamamos inicia um processo chamado de ciclo menstrual. Aqui nós temos os órgãos genitais externos, que é a vulva, que é formada pelo clitóris, os grandes e pequenos lábios, né? O clitóris é o órgão, né, de prazer feminino, e os grandes e pequenos lábios são os órgãos de proteção da vagina. Para finalizar o nosso estudo sobre os órgãos de funções do sistema genital masculino e feminino, né, eu falei lá no início, né, do processo que nós chamamos de adolescência e puberdade. Então, essa fase ela acontece por volta dos 10, 11, 12, 13 anos de idade, né? A puberdade ela significa mudanças biológicas, né? Produção de hormônios sexuais, que nós vimos a testosterona, hormônio masculino, estrógeno e progesterona, os hormônios femininos, que são responsáveis por essas mudanças biológicas, tanto físicas quanto psicológicas no organismo dos meninos e das meninas. Que mudanças são essas? Nas meninas é o crescimento dos pelos pubianos e axilares, aumento dos seios, menstruação e a capacidade de reprodução. E a partir desse momento, né, o organismo feminino ele vai estar apto ao processo de reproduzir, biologicamente falando. Os meninos, ocorre o crescimento dos testículos, aparecimento dos pelos pubianos, aumento do pênis, mudança na voz, ejaculações, produção de espermatozoide e a capacidade de reprodução. Então, nesse período, a adolescência, por verdade, significa mudanças biológicas devido à produção dos hormônios sexuais que vão permitir com que o organismo masculino e o organismo feminino fiquem prontos, aptos ao processo de reprodução, que é a formação de um novo ser vivo. Então, biologicamente falando, na adolescência, o organismo está pronto para reproduzir, né, de maneira biológica, mas, claro, de maneira social, né, e cultural. Né, um menino de 10, 11, 12, 13 anos de idade não tem as mínimas condições, né, de procriar, né, de gerar
os seus descendentes. Então, a adolescência, a puberdade, é o início, né, do processo em que o organismo, a espécie humana, os seres vivos da espécie humana vão permitir, né, a reprodução, né, o processo de geração de seus descendentes. Um bom estudo, espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouco sobre, né, as funções e os órgãos que compõem o sistema genital masculino e feminino. E até a próxima, né, a nossa próxima aula, que nós vamos estar dando continuidade, né, ao estudo do sistema genital e feminino, falando especificamente, né, vamos estar falando especificamente, né, do processo de ciclo menstrual, né, do processo de gestação, que é a nossa próxima